Pois é, meus queridos e amados ouvintes, temos escutado uma mensagem musical cantada pelo Luiz Carvalho, que fala de alguém que recebeu libertação do peso que levava. Estava acorrentado por um peso, estava sem possibilidade de andar, portanto, livremente, e com isso, no momento em que se encontrou com o Mestre, recebeu dele a libertação, a paz no seu coração, a limpeza de suas iniquidades, e agora ele podia então, com liberdade, com clareza, com alegria e coração feliz, transbordante de alegria, podia anunciar essa boa nova, esse milagre que se deu com ele. Isso nós podemos comparar com aquele leproso que se aproximou do Senhor, consciente da sua lepra, consciente do seu mal, estava mesmo sem esperança, pois ninguém tinha solução para ele, porque a lepra era uma doença incurável. E, portanto, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se queres, podes purificar-me. Então o Senhor disse: sim, eu quero. E tocou-lhe. Tocando-lhe, a lepra sumiu, as feridas cicatrizaram e a sua pele se tornou perfeita, novinha, não tinha mais nada daquela lepra que estava coberta. Meus amados, um fato semelhante aconteceu também com Naamã, o leproso, lá de 2 Reis, capítulo 5. Ele também era um homem leproso, era um homem que tinha muito valor para o seu rei, o rei da Síria. Mas ele era um homem infeliz, ele era um homem leproso, coberto de lepra. Ele alcançava grandes vitórias nas guerras, era um comandante de uma capacidade tremenda para comandar exércitos em missões militares. Porém, ele era um homem triste. Na verdade, era um homem desgraçado, porque olhava após a vitória em que todos eram saudados cordialmente na sua chegada de retorno da investida, e recebiam elogios e presentes, e, enfim, cobertos de alegria, sorriso nos lábios, eles gozavam daquelas bênçãos. Mas ele, mesmo com tudo isso, mesmo sendo reconhecido como um homem de grande valor, porque por meio dele, diz as Sagradas Escrituras, que foi dada à Síria vitórias e conquistas. Mas, quando acabavam-se as festas, que ele ia para a sua casa, que ele caía na realidade, que ele voltava ao seu normal, ele olhava para a sua pele e estava leproso. Imaginem, meus prezados e queridos ouvintes, que tristeza deveria invadir o coração daquele homem valente, daquele herói de guerra, daquele comandante prudente e bem-sucedido em suas batalhas. Mas depois que tudo isso passava, ele se considerava um miserável. Era mais infeliz do que os vencidos, que tinham sido derrotados por ele, porque ele era um derrotado com aquela lepra que ele carregava ao deitar e ao levantar e ao sair diante dos soldados, enfim, ao se apresentar e ao investir contra o adversário, a lepra estava junto. Que tristeza para ele.
Até que um dia, uma menina, mensageira de Deus naquela terra, que ele próprio tinha levado ela presa, cativa, depois de uma guerra contra Israel. Vitorioso da guerra, o leproso voltou para casa. E seguramente isso era um assunto predominante na casa daquele comandante, a sua lepra. Isso não o deixava quieto, não o deixava tranquilo. Ele era leproso. Como se livrar disso? Impossível. Não tinha médicos suficientes, remédios, enfim, que pudesse libertá-lo desse tão grande desgosto, tristeza e peso. Meus queridos e amados, você que está me ouvindo, já constatou que a tua alma está leprosa? Já tem se preocupado com a lepra da tua alma? Estás consciente que não há ninguém que pode te curar dessa lepra? Afinal, qual é o assunto predominante em tua casa? É essa preocupação com a tua lepra? Ou você atendes coisas que desviam a tua atenção desse fato tão sério? Já que não tem solução, então eu vou pensar em divertimentos e vou tentar esquecer. Não, meu querido ouvinte, não faça isso. Não procure distrações. Se preocupe cada dia mais com o teu problema espiritual, com a tua lepra espiritual. E eu vou te apresentar nessa noite alguém que pode te curar perfeitamente dessa lepra e te conduzir com alegria daqui para frente, te libertando desse peso que estás acorrentado. Escute bem a mensagem. Aí a moça, seguramente, em meio a essas conversas, essas preocupações daquele homem, disse à sua senhora: olha, se o meu senhor estivesse em Samaria e procurasse o profeta que lá está, o homem de Deus, certamente ele restauraria a saúde do meu senhor Naamã. Com essas informações, a sua esposa levou essa notícia ao seu marido, Naamã. Então, desapontado com todas as indicações que talvez já tinha recebido seguramente na sua terra, procurou várias vezes, eu tenho por certo, para se curar daquela lepra, e encorajou-se, se animou e foi para Israel à busca da sua cura. Mas levou uma carta que o desviou do homem de Deus e o conduziu ao rei de Israel. Quantas pessoas que procuram instruções que desviam daquele que realmente pode curar a sua lepra espiritual, que desvia do homem de Deus que tem o poder de curar e de perdoar os pecados e retirar esse peso, essas correntes nas quais o homem natural está acorrentado. Cheio de pecados, se dirige àqueles que não podem fazer nada por ele. E não faltam os falsos profetas de hoje, que lhe enchem, que lhe dão uma lista de coisas para realizar, para fazer, prometendo-lhe libertação e cura dessa lepra espiritual que é o pecado. Infelizmente, é tempo perdido. Não há
nada mais, nada menos do que profetas da Síria. Então, desapontado, o rei de Israel disse: olha, por acaso eu sou Deus para ter poder para tirar a vida ou dar a vida a alguém? Então, disse Eliseu: envia-me a mim. O homem de Deus não era o rei de Israel, era Eliseu, o profeta, um homem que estava a serviço de Deus. Envia-o a mim, e verás que há Deus em Israel. Então, esse homem famoso foi até o profeta Eliseu, o qual mandou o seu moço dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás limpo. Com essa palavra, meu querido ouvinte, aquele comandante famoso se desapontou e pensou: ora, não são porventura os rios de Damasco, os rios da minha terra, melhores as suas águas do que as águas do Jordão? Não poderia eu então lá mergulhar e sair limpo? E desapontado, tristonho, mais uma vez voltou para casa. Então os seus companheiros lhe disseram: olha, já que o profeta te disse apenas isso, por que não vais ao Rio Jordão e mergulha ali naquelas águas 7 vezes, como o profeta te disse? Quantas pessoas que vão para uma religião, que pagam dízimos, que dão ofertas, que pagam missionários, que se esforçam em orações e fazem um monte de coisas para alcançar essa libertação e não alcançam, então se decepcionam, mas não querem dar ouvidos ao Eliseu celestial, que chama: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o homem da Síria aceitou o conselho de seus amigos, graças a Deus, e foi ao Jordão e mergulhou, diz a Sagrada Escritura, consoante a ordem do profeta, e saiu de lá limpo. A sua lepra sumiu, a sua pele se tornou como a pele de uma criança, nos relata as Sagradas Escrituras naquela passagem. Não foram propriamente as águas, mas foi a ordem, foi a palavra de Deus, foi o poder de Deus. As pessoas ignoram o poder de Deus, consideram as águas, quais poderiam ser melhores. Quantas pessoas querem uma igreja expressiva, grande, que muitos se reúnem ali, que fazem reuniões de grandes pregadores, cantores e atrações sem fim, que atraem e que satisfazem o desejo da carne, que satisfazem o desejo terreno, desprezando uma humilde reunião ao nome do Senhor Jesus, aonde Ele está presente e que pode realizar esta obra magnífica da libertação e da limpeza da lepra da alma, o pecado. Preferem permanecerem na sua lepra, no seu sofrimento,
no peso, acorrentados, do que se humilharem diante da mensagem do profeta celestial Eliseu, o Eliseu celestial, o Senhor Jesus Cristo. Porque não era também o poder de Eliseu que fazia isso, mas era o poder de Deus que atuava por meio daquele profeta, daquele homem de Deus. No momento em que aquele Naamã, escutem bem essa, no momento em que aquele Naamã foi curado, sentiu a sua cura, percebeu em sua pele, a pele nova como uma criança, e que não tinha mais uma pequena ferida sequer, e nem sinal das feridas, porque foi curado e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e uma criança não tem sinais de cicatrizes na sua pele, ela é perfeita. A cura do Senhor Jesus Cristo, da nossa alma, é perfeita, é uma cura perfeita, não é a cura de homem, é uma cura perfeita que Ele opera pelo seu poder. E diz a Escritura, operando eu, quem impedirá? Não há problema sequer tão grande que possa ser maior que o poder do nosso Eliseu celestial, Jesus Cristo. E esse caso deixou Naamã muito feliz. O resultado foi, voltou e disse então a Eliseu, humildemente, aquele general que tinha guerreado contra o povo israelense, ele disse, nunca mais esse teu servo já se apresentou como servo. Veja a humildade que entrou no coração daquele homem. Esse teu servo nunca mais prestará culto a deuses que não sejam o Deus de Israel. Somente ao Deus de Israel. E levou dali uma boa quantidade de terra, para que sobre essa terra israelense, lá na Síria, pudesse prestar culto e sacrifícios ao Deus que eu tinha curado. Cadê o poder do Sefarvaim e de outros deuses? Cadê? Não puderam nunca curá-lo. O Deus de Israel tem esse poder. Ele tinha essa experiência. Nunca mais esse teu servo oferecerá holocaustos ou sacrifícios ou cultos ou homenagens, a não ser ao Deus de Israel. Essa é a nossa experiência, querido ouvinte. O crente está liberto deste peso, dessa corrente e dessa lepra. E agora não tem o menor interesse de prestar culto, admiração ou fazer pedidos a deuses que não podem salvar. Pois temos a experiência que esses deuses nós servimos no passado e nunca puderam nos livrar de qualquer situação. Mas quando nos voltamos para o Deus de Israel, isto é, o Deus representado por nosso Senhor Jesus Cristo, seu amado Filho, então fomos curados de nossa lepra, libertos do peso do pecado, e agora então, livres dessas correntes, podemos servi-lo com gratidão em nossos corações. Lá, numa reunião humilde, simples, ao nome do Senhor Jesus Cristo, não atentando, não mirando, não contemplando um grande artista, um grande cantor, um grande tecladista, um grande pleitor, não estamos contemplando homens, mas estamos contemplando aquele que nos libertou dessas algemas do pecado e nos livrou de tão grande morte, como diz o apóstolo Paulo. Por isso nós estamos aqui no domingo à tarde, anunciando a você, meu prezado ouvinte, que talvez ainda esteja iludido,
que exista cura para o teu caso espiritual em alguma religião, em algumas obras, em alguns caprichos próprios. Não. Larga a mão. Todos esses recursos são insuficientes, são incapazes de te libertar desta corrente, destas ataduras do pecado, dessas algemas, e te conceder a saúde espiritual, o livramento e a comunhão com Deus e a herança entre os santificados. Meus amados, a nossa intenção é não criticar nenhuma religião, porém, podemos dizer com firmeza, a religião não salva ninguém. Não há denominação indicada aqui nesse livro sagrado que possa te livrar dessas correntes. Mas o nome que está acima de todo nome, este sim, esse único nome que foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, Jesus Cristo. Se você crer ainda hoje, então você estará salvo. Eu gostaria de lembrar aqui um versículo que diz assim: olha, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Isso nós encontramos em Lucas 19, o versículo 42. Ele fala isso relativamente a Jerusalém. Mas quantas pessoas como esta cidade estão hoje com os olhos vedados e não conseguem reconhecer esse dia da graça? Em Coríntios nós lemos, na segunda carta, capítulo 4 de Coríntios, nós lemos que o diabo, o nosso adversário, diz assim, o príncipe deste século, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você não está vendo isso? É porque Satanás encobriu os teus olhos, cegou os teus olhos, meu prezado amigo. As Sagradas Escrituras te dão orientação a respeito disso. Venha Cristo Jesus com os teus pecados, com a tua cegueira, com a tua lepra, com o teu problema. Ele te porá em liberdade. Nós lemos, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Ora, meu querido ouvinte, o que quer dizer isso? Deus lá de cima sabe que tu está em rebeldia, que tu está condenado, o que te espera é simplesmente a condenação ao lago de fogo. E não aceitá-lo é uma rebeldia, é uma provocação. Portanto, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Meus queridos, hoje é dia de salvação. Hoje ainda o Senhor está chamando: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Portanto, crê no Senhor Jesus e serás salvo.